Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós continuamos a escutar os Atos dos Apóstolos e hoje entramos propriamente naquilo que é uma característica do tempo da igreja. A obra lucana conta dois momentos da história, o tempo de Jesus e o tempo da igreja. Então hoje os apóstolos vão fazer um grande milagre, que vai fazer com que eles vão ser cada vez mais respeitados e perseguidos pelas autoridades de Israel. Mas nós nos encontramos também hoje com um belíssimo texto, aquele dos discípulos de Emaús, que é dos textos mais completos na dimensão do ensinamento do ressuscitado, que coloca as três dimensões essenciais para que nós possamos crer no ressuscitado e fazer um verdadeiro caminho de fé. Escutemos com atenção, porque é a igreja que escolhe esses textos para nos ajudar a fazermos o sincero caminho de mudança, de conversão durante o tempo pascal. Escutemos. A antífona de hoje: vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino preparado para vós desde o princípio do mundo. Aleluia. O aleluia vai aparecer muitas vezes na liturgia do tempo pascal, porque se na quaresma ele era omitido para ser um tempo de maior penitência, de não tanta manifestação de alegria, a quaresma é justamente o contrário. A palavra aleluia quer dizer louvai a Javé. Somos chamados a louvar a Deus efusivamente neste tempo, porque ele ressuscitou o seu Filho. Hoje nós temos um episódio curioso, que é o milagre que Pedro e João fazem na porta do templo, a porta formosa. Se fala de um paralítico que está ali há muitos anos. Jesus, na obra lucana, os Atos dos Apóstolos é também de Lucas, então nós temos no Evangelho que muitas vezes Jesus está no templo. Se esse homem está ali há muito tempo, quer dizer que pode ter acontecido facilmente que Jesus tenha o encontrado. Mas não foi no tempo de Jesus, não foi Jesus histórico que o curou, mas foi o Cristo ressuscitado através dos apóstolos, como os próprios apóstolos vão reconhecer e vão agir em nome do Senhor Jesus. Então, Pedro e João subiram ao templo. Se fala de uma igreja apostólica que ainda é ligada ao templo, só vai se desligar quando os judeus vão expulsá-los do templo, vão proibir os cristãos de irem ao templo. Então, ali tinha um coxo de nascença. Recordem-se que a tradição bíblica, o livro do Eclesiastes, vai dizer que ninguém pode endireitar aquilo que Deus fez curvo. Então, não se tem registro de curas, de coxos, de paralíticos no Antigo Testamento. Então, quando Jesus faz isso na sua vida pública, é uma coisa que todos ficam maravilhados, louvam a Deus por tal feito. Os apóstolos, então, vão e encontram na porta este homem que está ali pedindo esmolas. Uma condição que ele dependia de alguém para ser colocado ali, para ser retirado, e não tinha como frequentar o templo, o local da comunidade. Então, os dois olham para este homem, eles se olham. E Pedro vai dizer: olha para nós, não temos nem ouro nem prata para lhe oferecer. Então, o testemunho de pobreza da comunidade apostólica. Mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. É em nome de Jesus que eles operam. Não vão dizer simplesmente levanta-te e anda, mas é em nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Cristo quer dizer Messias, mas vão dizer o Nazareno. Então vão ligar Jesus a Nazaré, aquela cidade que conhecemos insignificante. E pegando-lhe pela mão, então tem um olhar, tem uma palavra e tem um gesto. E aquele homem não somente caminha, mas dá um pulo e começa a louvar a Deus. Entra no templo, coisa que ele não podia fazer com facilidade antes, e todos ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido. Aqui começam propriamente os problemas dos apóstolos, por causa da cura deste homem. A perseguição vai ser sempre mais estabelecida para que eles possam ser silenciados. E vai chegar então ao martírio, que vai começar a partir deste momento. No salmo de hoje: dai graças ao Senhor, gritai seu nome, anunciai entre as nações seus grandes feitos.
Gloriai-vos em seu nome que é santo. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido. Ele sempre se recorda da aliança. O Senhor é fiel. Nós temos uma bela página hoje no Evangelho. No mesmo dia da ressurreição, no final do dia, era escuro. Essa imagem da escuridão que está naqueles discípulos de Jesus que têm dificuldade de acreditar. Vejam que se fala de 2 discípulos que moram na mesma casa. Não necessariamente está falando de 2 apóstolos. Entre os discípulos de Jesus, o próprio Evangelho de Lucas elenca que tinha mulheres. Então, facilmente estamos falando aqui de um casal que estão indo decepcionados, desiludidos para a casa deles. Estão se distanciando muitos quilômetros, 11 quilômetros até Emaús, estão se distanciando de Jerusalém. Estão abandonando o local aonde eles se encontraram com Jesus. Estão abandonando os apóstolos. E então aparece alguém, o próprio Jesus, que eles não são capazes de reconhecer. Isso denota que Jesus ressuscitado tem uma nova fisionomia, um corpo glorioso que não é fácil de reconhecer, mas também que eles não reconhecem, porque já não têm fé, já não acreditam. Então, esse estranho se aproxima e pergunta sobre o que eles estão falando. Eles falam, só você que não sabe? Mas vamos dizer uma coisa interessante, que Jesus era um grande profeta, era um homem bom. Então, essa expressão que aparece também nos discursos de Pedro, que fala da bondade de Jesus, então é um sentimento comum dos apóstolos. Mas eles não vão ter fé na ressurreição. Então, o homem Jesus é apreciado, mas não é reconhecido como Senhor. Eles vão dizer, só você que não sabe? Os nossos chefes mataram. E tudo isso aconteceu. Nós esperávamos que ele estabelecesse o reino. Esperávamos. Não esperam mais. Já não tem mais esperança. Jesus vai repreendê-los pela dureza de coração. E vejam bem que vai começar a explicar para eles a palavra. Então é a palavra de Deus que Jesus usa como instrumento para aquecer o coração deles. Mas eles ainda não percebem. Então nós temos uma aparição do Senhor Jesus, longa, 11 quilômetros caminha com eles. Uma pregação explicando a palavra de Deus, o Antigo Testamento, tudo aquilo que se referia ao Cristo, mas ainda não suscita a fé. Nós temos que este estranho vai chegar até a casa deles. Eles vão gostar dessa companhia, mas não creem. Ele finge que vai passar adiante e eles chamam para entrar na casa. Jesus muitas vezes está na casa nos evangelhos, porque a casa era o local de reunião da comunidade cristã. E ali então, quando entra, Jesus toma o pão e parte o pão. A fração do pão é o nome técnico de Lucas para falar da Eucaristia. E é neste momento, somente neste momento, que eles reconhecem que é o Cristo que ressuscitou. E neste momento, Jesus desaparece. Por que desaparece? Porque com o celebrar a Eucaristia e desaparecer, deixa para os discípulos posteriores aos apóstolos, então para nós uma mensagem, que na Eucaristia e tendo a Eucaristia, nós nos encontramos com o Cristo e não precisamos mais do Jesus histórico, daquele homem que caminhava dessa terra. Esse é o texto mais completo, eu lhes dizia, porque ele fala das 3 dimensões essenciais para crer no ressuscitado. Esses discípulos voltam logo para Jerusalém quando acreditam. Então eles tiveram aparição, não acreditaram, ouviram a palavra de Deus só agora que reconhece que aquecia o coração. E agora, depois da celebração da Eucaristia, voltam para a comunidade. Então, a comunidade, a palavra de Deus e a Eucaristia, esses 3 elementos que estão presentes no Evangelho de hoje, nos indicam o que, para crer no ressuscitado, nós dele precisamos, para que sejamos transformados como os apóstolos. Ó Deus, que nos alegrais todos os anos com a solenidade da ressurreição do Senhor,
Concedei-nos, pelas festas que celebramos desta vida, chegar às eternas alegrias. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.